Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar explicando a vocês uma dúvida que está acontecendo com muitas pessoas. Por que meu Lumia esquenta demais? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê o Lumia esquenta demais. Nesse vídeo a gente vai pegar, por exemplo, dois aparelhos que esquentam muito. O Lumia 710 e o Lumia 920. Eu só não vou pegar o Lumia 520 porque eu não consegui achar um vídeo dele. Porém, a teoria é a mesma. Na prática é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês como também exemplo o Lumia 720, que é esse que está aqui na nossa mão, que não tem tanta reclamação dele esquentando. Então a gente vai mostrar agora o porquê. Eu vou provar para vocês o porquê o Lumia esquenta tanto assim. E não é por causa de culpa da Nokia, é por causa que o aparelho já veio com defeito em nada. Então vamos lá galera, porque eu não vou ficar com o Lumia aqui mostrando pra vocês. Vai ser mais em vídeo. Nesse vídeo aí agora que vocês estão vendo na tela, esse aí é o Lumia 710. O rapaz está desmontando ele nesse exato momento. Então o que vocês podem reparar aí? Pausa o vídeo agora. Se vocês repararem na placa do aparelho, em cima dessas caixinhas douradinhas, dentro dessas caixinhas aí douradinhas, ficam a CPU, a GPU, a memória RAM e outros componentes do aparelho. Se vocês verem, tem tipo um adesivozinho bem pequenininho, douradinho. Esse adesivo é um adesivozinho de cobre. Esse adesivinho de cobre, qual é a função dele? É a mesma função da pasta térmica no dissipador de um computador, por exemplo. Esse adesivinho de cobre, ele é responsável por transferir o calor de dentro daquela caixinha blindada para a lataria do aparelho. Então é ela quem transfere o calor de dentro do aparelho para essa parte de inox que vocês estão vendo aí também, que fica por debaixo da bateria, no caso do Lumia 710. Quando o aparelho esquenta, essa chapinha ela vai transferir o calor para o aparelho poder ter um sistema de dissipação de calor. Mas por que o Lumia 710, como por exemplo, ele esquenta tanto? Porque como vocês estão vendo aí no caso, a chapinha ela é bem pequenininha, ela é muito pequenininha essa chapinha que fica em contato com a lataria do aparelho. Então isso o que ela faz? Faz com que o resto da carcaça, o resto da lataria blindada que fica na placa, não seja resfriada adequadamente. Então por isso que o aparelho ele sofre com excesso de temperatura. Porque o sistema de refrigeração do aparelho não bate com as necessidades que a temperatura se opõe dentro do aparelho. No caso, o cobre é um metal muito caro. Então por isso que você vê muita gente roubando fio, por exemplo, vendendo fio, porque o cobre é um metal muito caro. Então como o Lumia 710 é um aparelho de baixo custo, ele não pode ter muito cobre. Porque se ele tiver muito cobre dentro dele, vai aumentar o preço dele. Então por isso que a Nokia fez isso, colocou um pouquinho menos de cobre, esse fiozinho bem pequenininho de cobre para transferir calor, para manter o preço do aparelho mais baixo. Adiantando um pouquinho mais o vídeo, nessa parte agora que vocês estão vendo, o rapaz descola a placa da tela. Vocês estão vendo aí que aí sim tem uma folha de cobre muito grande, que fica por trás da placa inteira. Isso sim explica também porque o aparelho esquenta muito. Vocês estão vendo que essa placa aqui está atrás, essa folha de cobre está atrás da placa? Essa folha de cobre, ela encosta no display. Então como ela não está encostando na lataria para poder dissipar o calor, o que acontece? Ela pega o calor do resto da placa e dissipa na tela, e na tela dissipa no touchscreen. E isso é muito ruim. Porque quando você aquece demais a tela ela tende a perder vida útil. Isso acaba causando defeitos no display. Não no touchscreen, mas sim no display. Porque ele vai perdendo a quantidade de cores, vai perdendo o brilho com o tempo. Isso por causa da alta temperatura. Isso no caso do Lumia 710, porque ele esquenta muito. Porque o display, ele não é um dissipador térmico. Então por isso que o aparelho esquenta muito. E realmente a área de dissipação de calor no 710 é bem pequenininha. Essa aqui encosta na lataria e não tem uma capacidade muito grande de transferir altas temperaturas. Então por isso que o aparelho 710 esquenta muito. Agora se a gente pegar o Lumia
720, por exemplo, esse aí que vocês estão vendo o rapaz desmontando agora, reparem nessa imagem, pausa a imagem, André. Vocês estão vendo aí agora que essa área de cobre, ela é imensa. É uma área de cobre muito grande. Então vocês estão vendo aí que ela está pegando a GPU, a CPU, a memória RAM e outros componentes e está dissipando todo o calor na bateria. Então vocês estão vendo que é uma área de dissipação de cobre muito maior. Então esse é o motivo do Lumia 720 não esquentar tanto quanto seu irmão mais velho, o 710. Por isso, o Lumia 720 não tem tanta reclamação de altas temperaturas, está esquentando demais. Porque o sistema de refrigeração dele é mais adequado. Então, por que o aparelho é mais caro? Por causa disso mesmo. Quanto mais cobre, mais caro fica o valor do aparelho. Então, mais caro a Nokia tem que deixar o aparelho para ele atender as necessidades dele. Essa é uma prova de que o Lumia 720 esquenta muito mais do que o seu irmão mais velho, o 710. Então, por isso que o Lumia 720 ele é um pouquinho mais caro do que, por exemplo, o Lumia 620, que não tem esse cobre. Se você desmontar o Lumia 620, ele não vai ter cobre nenhum para ajudar na dissipação de calor. Então, por isso o Lumia 720 não esquenta tanto, porque ele tem muita área de dissipação de calor, que é o cobre, que ele tem muito cobre, e o cobre é um material excelente, ele é melhor que o alumínio para poder fazer dissipação de calor. Então, por isso o Lumia 720 não esquenta tanto. O Lumia 520, que eu não tenho vídeo dele aqui agora, ele segue o mesmo dilema do Lumia 710. Porque como ele é um aparelho de baixo custo, ele não pode ter uma dissipação de cobre muito grande para não encarecer muito no valor do produto. Então por isso que ele esquenta muito, igual o pessoal reclama. No caso do Lumia 920, que é esses aí agora que vocês estão vendo na tela, o rapaz desmontando, pausa a imagem. Vocês estão vendo aí que ele também tem essa areazinha de cobre, mas é uma areazinha de cobre menor. Poxa, André, o aparelho custa R$2.000 e não tem um sistema de refrigeração decente, que é essa área de cobre bem pequenininha. Mas por que, André? No caso do Lumia 920, não é porque a Nokia ficou de mendigagem com o preço do aparelho. É por uma outra razão, a razão de espaço. No caso do Lumia 720, tinha espaço para botar uma área de dissipação muito grande, ou seja, uma folha de cobre maior. No caso aí do Lumia 920, o espaço já era pequeno, porque na carcaça já tem a placa de carregamento wireless e o NFC. Então nesse caso aí do Lumia 920, o problema realmente foi o espaço, porque a Nokia não tinha espaço para botar uma folha de alumínio muito maior do que essa. Mas vocês estão vendo aí que essa folha de alumínio, ela pega todos os componentes do aparelho. A memória RAM, processador, a GPU e tal. Pega toda a parte do aparelho. Então essa, gente, foi a explicação de vocês que estavam pedindo: ah, por que meu Lumia esquenta tanto? Essa foi a explicação do porquê os Lumias esquentam tanto. Claro, isso não vale só para o Lumia, vale para o Galaxy, vale para o Motorola, vale para o Sony Ericsson, vale para todos os aparelhos. Porque o sistema de dissipação de calor dos aparelhos, ele não pode ser igual ao de um computador, não pode ter cooler, né? Não tem cabimento disso. Então, essa é a forma de dissipação dos aparelhos, utilizar folhas de cobre. Então, galera, essa foi a explicação, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você é novato, baixe o aplicativo do WP Souza para o seu Windows Phone, que é gratuito. E até a próxima, galerinha. Valeu, abraços e tchau, tchau.